Então, pessoal, agora vou dar algumas dicas de usabilidade, tá? De como resolver essas questões de rotina utilizando aqui o NetBeans, tá certo? Para resolver essas questões, eu vou utilizar o exemplo aqui do próprio slide, tá? Do próprio material, em que a gente cria aqui o procedimento e a função de adição, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o NetBeans, tá certo? E após abrir o NetBeans, ele demora um pouquinho para carregar, é um ambiente de desenvolvimento um pouquinho mais pesado. Eu vou aqui criar um novo projeto, e o projeto que eu vou criar, ele é um projeto do tipo PHP. Primeira opção que eu vou marcar é uma aplicação PHP. Próximo, eu preciso dar um nome para esse projeto, tá certo? Aqui eu posso colocar lista de exercícios, tá bom? Sem acento, sem nada, sem caracteres especiais. E aqui eu posso já finalizar. Notem que ele já vai fazer o armazenamento de todos os arquivos que eu criar dentro desse projeto, dentro da unidade C# htdocs, tá bom? Que é a pasta aqui, que é o meu servidor padrão do PHP, tá certo? Então, finalizo. E aí ele vai criar, enquanto isso, ele cria o diretório para mim. E também já cria um arquivo padrão, tá? Esse arquivo aqui, esse template. Inicia aqui com os documentos HTML, tá? E as tags HTML e aqui um código PHP. Só para eu verificar se isso está funcionando, tá certo? Eu já vou colocar aqui, ó, comando echo. À medida que eu vou digitando e apertando a tecla de atalho Ctrl espaço, ele vai me dando sugestões, tá bom? De auto-preenchimento. Então aqui eu posso fazer um teste, ó. Olá mundo. E aí eu vou verificar se esse arquivo aqui se está funcionando. Aqui nesse planetinha eu posso escolher qual é o navegador padrão que eu posso rodar os meus projetos. No caso, eu tenho que escolher alguma dessas opções aqui embaixo, tá bom? Essas opções com conector não funcionam, porque eu preciso instalar um complemento, e aí se eu não tenho instalado não vai funcionar. Ele já vai buscar os navegadores que eu tenho instalado no meu dispositivo. Aqui eu vou utilizar o Google Chrome, tá? E aí se eu clicar aqui em executar o projeto, ele vai executar esse arquivo padrão, tá? Que é o index. Outra maneira, eu posso utilizar a tecla de atalho Shift F6 ou então com o botão direito em cima do arquivo, clicar aqui em executar. Executando o arquivo, ele vai pegar, vai abrir o navegador que eu selecionei, e aí ele já vai colocar para mim aqui, ó, lista de exercícios, que é o nome do meu projeto, barra o nome do arquivo que foi solicitado. Olá mundo. Bacana. Nesse exemplo aqui, eu vou criar um novo arquivo, ó. Clico com o botão direito em cima do arquivo de código fonte, vou em novo arquivo PHP, e aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, tá? No caso, eu quero fazer aqui, vou dizer aqui que esse é um arquivo teste. Finalizando, ele vai criar para mim esse arquivo teste, bem mais simples, só com a tag PHP. Nesse arquivo teste eu vou utilizar essa lógica aqui, ó, que está no exemplo, tá bom? Fazer esse processo aqui de adição. Vou criar as rotinas de adição. Para eu criar uma rotina, então eu utilizo a palavra reservada function, tá bom? Se eu quero que o NetBeans ele complete para mim, eu posso selecionar essa opção aqui, ó, com esse balãozinho, tá? Esse é o autocompletar dele. Quando eu selecionar isso, ó, ele já vai criar uma estrutura para mim com o nome de uma função e um argumento aqui padrão, tá bom? O nome da função eu posso colocar. Então o nome que eu quero é adição, sem caracteres especiais. Os parâmetros eu preciso verificar quais são as informações essenciais para essa rotina poder funcionar. No caso aqui eu preciso de um número A, né? Vou fazer aqui no exemplo A e B. Preciso da variável A e preciso da variável B, tá bom? Beleza. A lógica é pegar A, somar com B, tá bom? E mostrar a resposta. Essa resposta, ela já pode vir aqui, ó, sem problema. Vou mandar imprimir aqui, ó, A e B. Bacana?
Só que para isso poder funcionar, tá? Esse processo poder funcionar, eu tenho que fazer o seguinte, eu preciso chamar o nome dessa minha rotina, que é adição. No caso, ó, ele já vai solicitar aqui, ó, quando eu criei essa adição, à medida que eu vou digitando e apertando Ctrl espaço, ó, ele já vai tentar verificar se tem algum método, tá? No caso aqui, alguma rotina com esse nome, ó, adição. Então ele diz, olha, essa adição, ela requer dois parâmetros, A e B, e está nesse meu arquivo teste aqui. No momento que eu seleciono, ó, ele já diz, olha, tu precisa passar um valor para A e precisa passar um valor para B. Então se eu passo aqui dois valores, 4 e 5, finalizando com ponto e vírgula, ele vai fazer esse processo aqui de passar o 4 para A, o 5 para o B e fazer a soma. Se a gente analisar aqui, ó, só atualizar a página. Agora a gente precisa acessar esse arquivo, né? Não é mais o arquivo de index. Com o botão direito, ó, eu posso executar o arquivo. Então aqui, ó, ele já executou para mim, ó, arquivo teste.php e deu 9, 4 mais 5, 9. E eu posso fazer esse processo aqui e chamar mais de uma vez, ó. Eu posso chamar a adição agora aqui com outros valores. Tá? Beleza, então ele colocou o 9 e o 5. Só que aí ficou junto, né? Então a gente pode utilizar aqui um comando echo para ele pular uma linha. E aí, atualizando aqui, eu tenho 9 da primeira edição e 54 da segunda edição. O que eu não posso fazer? Eu não posso deixar de passar esses parâmetros. Se eu deixar de passar esses parâmetros, ó, ele já vai estar me dando um alerta aqui. E se eu executar, vai aparecer esse erro aqui, olha. Está faltando o argumento 1 da adição, está faltando o argumento 2. Mesmo que eu passe o primeiro valor, tente executar, ó, ele vai dizer, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, ó, está faltando um valor. Passei só um número, 4. Olha, está faltando um segundo valor. Então, para essa adição, para essa rotina poder funcionar, ela precisa de dois valores. Então, eu sou obrigado a passar aqui um novo valor. Beleza. Para ficar mais claro isso aqui, em vez de a gente imprimir esse valor, eu posso utilizar o return, tá bom? E vou dizer, olha, o retorno dessa minha função, se a gente olhar aqui, ó, pelo próprio slide, ele está dizendo, a gente poderia fazer um procedimento, mas o mais ideal é que a gente faça uma função, tá? E essa função, se eu somente executar ela assim, ó, o que vai acontecer? Vai ficar em branco, por quê? Apesar de não ter dado erro, tá funcionando, tá correto, só que o resultado aqui, ó, 4 mais 5 que dá 9, está sendo jogado aqui para o vazio, eu não estou capturando essa resposta, tá certo? Eu também não estou pedindo para exibir essa resposta. Eu só vou conseguir visualizar ela com o comando de saída echo. Tá? Agora eu consigo visualizar o 9. Mesma coisa aqui embaixo. Tá? Para 4 e 6, que ele vai me dar a resposta 10. Se eu quiser, eu posso capturar essa resposta, colocar dentro aqui de uma variável, botar resultado 1. E aqui embaixo eu boto o resultado 2. Bacana? E no final eu posso simplesmente mostrar todos os valores, tá? Então echo resultado 1. Posso colocar aqui também as minhas, se eu quero deixar mais claro, o valor de 4 mais 5 é igual ao resultado 1. Posso dar uma quebra de linha. E aqui embaixo o resultado de 4 mais 6, que vai ser o meu resultado 2. Aqui eu consigo visualizar a resposta, tá certo? Então é um ambiente de programação um pouco mais sofisticado. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, em cima da função, ó, com o botão, com a tecla Ctrl e com o mouse eu clicar em cima, ó, eu já consigo ir direto, tá, para esse arquivo. Então de repente existem muitas linhas ou isso está no arquivo separado, eu segurando o Ctrl e clicando aqui, ó, na adição, ó,
Eu verifico que isso aqui é uma função, clico, ele já me leva direto até onde está essa função. Bacana. Algumas teclas de atalho que a gente tem é o Ctrl para baixo, Ctrl Shift para baixo, ele faz a duplicação da linha, tá? Ctrl Shift Delete, ele apaga a linha inteira, tá bom? E essas são algumas dicas para você poder mudar o ambiente de programação e produzir com mais eficiência. Beleza? Até mais, pessoal.